Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 1. Nós vamos, a partir de hoje, fazer exposição de alguns salmos. Não vamos fazer de todos os salmos, mas de alguns salmos, fazer a exposição de todo o salmo, de alguns do saltério do Senhor para nós. Então, vamos iniciar com o Salmo 1, nesta manhã, para a nossa edificação. Vamos ler, quero convidá-los a se colocarem de pé. Vamos ler o Salmo de número 1, vamos ler de maneira alternada a palavra do Senhor para que todos possam participar. Salmo de número 1, leamos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Vamos nos sentar. Irmãos, os salmos compõem o saltério inspirado do Senhor para a sua igreja, especialmente a igreja da antiga aliança, da antiga administração da aliança, e por conseguinte para nós também, visto que o povo de Deus canta a relação pactual de Deus com este povo. Por isso nós encontramos nos salmos as informações a respeito de como Deus revelou o seu plano redentor, salvador na vida do seu povo ao longo da história da revelação, e como este povo respondeu com fé e obediência ao Senhor. Mas também os salmos falam a respeito da perfeição de Deus, da grandeza de Deus, da majestade de Deus, da pequenez e da fraqueza e da corrupção dos homens, até mesmo daqueles que o Senhor escolheu, pois a palavra de Deus não omite as fraquezas dos servos de Deus. Eles são servos do Senhor não por causa de serem perfeitos, mas por causa de Deus, do que Ele faz, de sua obra perfeita que realiza na vida do seu povo, pelo seu plano de tornar perfeito o seu povo na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Por isso nós encontramos nos Salmos as informações a respeito da perfeição de Deus e as informações a respeito da imperfeição e fraqueza do seu povo, e como essas duas realidades se relacionam num plano perfeito de Deus, em que este Deus santo e justo escolhe um povo, apesar de pecador e corrupto, para fazer deste povo um povo santo, escolhido do Senhor. Por isso que você encontra nos Salmos muitas informações a respeito disso. Encontramos também nos Salmos as descrições de como Deus cuidou de maneira especial, derramando de providência especial sobre o seu povo ao longo da caminhada da antiga aliança, e como este povo deveria responder em gratidão ao Senhor, por meio da obediência, do culto, da adoração ao Senhor. O cântico, a adoração, o culto era a resposta deste povo às ações de Deus, à providência especial de Deus na vida deste povo. Por isso que nós também encontraremos nos Salmos como que este povo expressava suas emoções e como lidava com elas à luz da fé, da obediência, do conhecimento da palavra de Deus. No livro dos Salmos nós encontramos as mais variadas expressões dos sentimentos humanos e como que eles devem ser tratados à luz da palavra de Deus, como devemos nos relacionar
com as emoções à luz da palavra do Senhor. Como lidar com o sofrimento, com a tristeza, como lidar com as angústias, aflições, o medo, como lidar com as mais variadas dificuldades produzidas pelo nosso coração ainda atingido pelo pecado. Como que Deus vem a tratar no coração do seu povo estas questões de ordem prática, experimental, como que a fé é relevante para a vida prática. Os salmos falam a respeito disso, como que o povo de Deus experimentava o poder, a providência de Deus no dia a dia deste relacionamento especial com o Senhor. Por isso que gostamos tanto dos salmos, porque nos identificamos com esses dilemas, com esses desafios, com estas questões que são próprias da natureza humana, principalmente desta caída, corrompida, mas como que Deus vem em auxílio, Deus vem em socorro de maneira especial na vida do seu povo. Mas em tudo isso, tendo todos esses elementos importantes, o mais importante de tudo isso é que o saltério tem o objetivo de nos ensinar de maneira poética a respeito de Jesus Cristo, de como Jesus se revelava de maneira figurada, de maneira simbólica, de maneira cerimonial no meio do povo de Deus na antiga aliança. Como que Cristo se revelava, inclusive o próprio Cristo se vale dos salmos para ensinar a respeito dele, a respeito das profecias que apontavam para ele e sua obra. Então os salmos falam a respeito de Cristo, direta ou indiretamente. Mas mais do que isso, existe um conceito interessante a respeito dos salmos, que os salmos são palavras de Cristo na boca do povo de Deus. É como se Davi, quando estivesse compondo esses salmos, os demais salmistas estivessem como que sendo a própria fala de Cristo, o próprio Cristo falando através do seu povo. Portanto, os salmos, neste conceito, é um convite para nós cantarmos com Cristo, de Cristo e para Cristo. Os salmos são o cântico do povo de Deus, em que através deste povo o próprio Cristo está expressando o seu canto, cantando através de nós, do nosso canto, aquilo que foi inspirado e revelado a respeito dele mesmo, para que ele mesmo receba a glória. E é exatamente neste caminho que nós percorreremos ao analisarmos alguns dos salmos, como que eles não só descreviam a experiência do povo de Deus na caminhada com Deus, mas como eles experimentavam a respeito do próprio Cristo, da própria graça, da própria justiça prometida a que estava para se revelar no futuro. Portanto, os salmos é o cântico inspirado do povo de Deus, em que nós cantamos com Cristo, a respeito de Cristo e para Cristo. Por isso, os salmos são totalmente cristológicos, cristocêntricos. É um convite para adorar Jesus Cristo através destas lindas e importantes poesias da palavra de Deus. Vamos pensar um pouco a respeito do Salmo primeiro, visto que o Salmo 1, juntamente com o Salmo de número 2, são considerados salmos chaves para a compreensão de todos os outros salmos do saltério. O Salmo 1 e o Salmo 2, de alguma forma, são salmos que nos ajudam a interpretar os demais salmos, porque eles mostram a essência do que é a revelação de Deus através da literatura poética. O objetivo dos salmos é nos ensinar a respeito da obra redentora de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, como que Cristo era revelado de uma maneira especial naquela antiga administração, como o povo de Deus conhecia a respeito de Cristo e já desfrutava dos privilégios em Cristo Jesus. O Salmo primeiro, ele é chave porque ele vai mostrar quem é este povo que canta a Deus. O Salmo 2 vai mostrar por meio de quem este povo canta, por meio de quem este povo louva, por meio de quem este povo vive sabiamente com o Senhor, por meio do ungido do Senhor, por meio do Rei Redentor, Jesus Cristo, que na antiga aliança foi especialmente representado na figura do rei Davi. Mas nós vamos ver
nesta manhã como que o Salmo primeiro é um salmo chave, porque ele mostra quem é esse justo que é tão descrito, é tão falado nos salmos. Quem é este justo? Quem é este homem abençoado por Deus, de quem tantos salmos falam? E como é o viver deste justo, em contraste com aquele que é chamado de ímpio? Espiritualmente só existem dois tipos de pessoas no mundo: os justos e os ímpios, os salvos e os perdidos, os filhos de Deus e os filhos de Satanás, os filhos do reino da luz e os filhos do reino das trevas. Espiritualmente só existem essas duas classes de pessoas: os salvos e os perdidos, os justos e os injustos, os justos e os ímpios. E o Salmo primeiro apresenta essa distinção, esta clara distinção entre o justo e o ímpio. E onde estão os elementos, onde está a evidência dessa distinção? O que determina esta distinção? É isso que nós vamos ver nesta manhã, como que o Salmo primeiro mostra quem é este justo e qual a sua distinção em relação àquele que não é justo, aqui chamado de ímpio. Então a distinção entre o justo e o ímpio segundo a palavra de Deus. A primeira informação a respeito dessa distinção entre o justo e o ímpio é que a bênção do Senhor está sobre aquele que é justo, no seu pensar, no seu falar e no seu agir, enquanto que a maldição de Deus está sobre aquele que é ímpio. Então, a primeira coisa é que o salmista vai dizer que a bênção de Deus, a aprovação de Deus está sobre quem é justo. E quem é esse justo? É aquele que é perfeito, aquele que é santo, aquele que é irrepreensível no seu pensar, no seu falar e no seu agir. Vejamos então como ele começa o salmo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A primeira coisa que o salmista diz é: o homem que é abençoado por Deus, ou seja, bem-aventurado, é a ideia de ser não só simplesmente feliz, mais do que feliz, mas bem-aventurado é uma expressão hebraica para descrever aquele que é abençoado por Deus. Bem-aventurado é o bendito, bem-aventurado é o abençoado, bem-aventurado é o aprovado por Deus. Então, quem é aquele que sobre ele está a bênção de Deus, a aprovação de Deus? Aquele que é perfeito, aquele que é santo, aquele que é justo. Porque Deus não pode se relacionar, Deus não tem comunhão com seres pecadores, corruptos. Deus, pela sua santidade, justiça e perfeição, não pode se relacionar com criaturas pecaminosas. Deus é distinto, separado. A ideia de Deus ser santo é que Ele é totalmente separado do pecado. Por isso Ele não pode ter comunhão com o pecador. Então, quem é aquele que Deus abençoa, que Deus aprova, que Deus recebe em comunhão? É aquele que é perfeito no seu proceder. E o que é ser perfeito aos olhos de Deus? O padrão de perfeição de Deus é Ele mesmo. Quando o homem foi criado, ele tinha perfeição e consciência dessa perfeição pela natureza que Deus lhe deu de ser uma criatura conforme sua imagem e semelhança. Então ele tinha consciência de sua santidade e justiça dadas na criação, mas tinha consciência do que era viver e permanecer nessa justiça. Ao cair, o homem perde não só a santidade, não só a justiça, mas a consciência, a referência de como adquiri-la e do que é ela. Ele perde total referência do que é justiça. Então Deus revela agora, através da sua palavra, o que é justiça, o que é perfeição. Então o padrão de justiça de Deus agora está expresso na sua lei. A lei de Deus é o caráter perfeito de Deus sendo
expresso, revelado aos homens, para ser o paradigma, a referência do que é perfeição e justiça exigidos por Deus para que se aproximem de Deus. Então, a justiça que Deus exige para aprovar, para abençoar, é a justiça que decorre da obediência à sua lei. Então, quem são justos? Aqueles que obedecem plenamente à lei de Deus. Por isso que aqui ele vai descrever o justo como sendo aquele que anda no caminho oposto do ímpio. Aí ele vai descrever 3 elementos importantes dessa expressão de justiça decorrente da obediência à lei. Ele vai dizer assim: o bem-aventurado é aquele que não anda como andam os ímpios. Olha, que não andam no conselho. A ideia de conselho aí não é simplesmente de receber instruções do ímpio, mas é a ideia de ser guiado pela fonte de conhecimento como o ímpio é. Pelo que o ímpio é guiado? Pelo seu coração corrupto, pelos seus valores corruptos, pela sua mente corrompida. Ao cair, ao transgredir a lei de Deus, o homem perdeu a referência da palavra de Deus e passou a ser guiado pelo seu próprio coração, pela sua própria ideia de verdade. Então, o conselheiro do ímpio é o seu coração. Então ele diz: bem-aventurado é aquele que pensa diferente do ímpio, ou seja, que ele não segue o conceito, a ideia, os valores dos ímpios, mas a sua mente é guiada pela palavra de Deus, pela lei. Bem-aventurado é aquele que pensa como a lei de Deus quer que pensemos, ou seja, que pensa de maneira santa, justa, perfeita, que é guiado pelos valores, que sua mente é cheia do conceito, da ideia, da verdade de Deus, que sua mente é cheia da palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que não pensa como um ímpio, mas pensa como um justo, pensa segundo a palavra de Deus, pensa segundo a lei de Deus, tem sua mente dominada de conteúdo da palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que não pensa como o ímpio pensa, que não é aconselhado como o ímpio é aconselhado, que pensa distinto do ímpio, pensa com a palavra de Deus, pensa com a lei de Deus, pensa com a mente de Deus. A segunda coisa, ele é abençoado por Deus, porque o seu pensar santo produz um agir santo. Veja, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos carnecedores. A ideia aí não é simplesmente de ter contato e sentar à mesa dos ímpios. A ideia primária é não falar, é não conversar com a mesma linguagem, é não se identificar na linguagem do ímpio. Não, porque o ímpio, não conhecendo a palavra de Deus, ele escarnece das coisas de Deus, ele blasfema das coisas de Deus, ele despreza a lei de Deus. Os valores da palavra de Deus são zombados pelos ímpios. Os ímpios riem da lei de Deus, os ímpios zombam da lei de Deus. Escarnecer ali é zombar, é desprezar, é ser indiferente para com Deus e para com a sua palavra. Eles escarnecem dos valores de Deus, da moral e da ética, da justiça estabelecida pela palavra de Deus. Então, bem-aventurado é aquele que não só pensa com a lei, mas tem na sua fala a adoração, temor e reverência para com Deus. No seu falar é contrário dos ímpios. Os ímpios blasfemam, o justo louva. Os ímpios escarnecem, o justo agradece, engrandece, proclama as grandezas de Deus. O ímpio fala e fala de maneira zombeteira ou desprezível da lei, enquanto que o crente fala de maneira respeitável e temente em relação aos princípios e valores da palavra de Deus. Então, o justo é aquele que difere do ímpio, porque a sua mente é cheia da palavra de Deus, a sua fala é cheia da palavra de Deus, é perfeita porque ela expressa santidade, perfeição diante de Deus. Mas ele diz que também o justo distingue do ímpio, porque ele caminha de maneira diferente. Não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O seu agir, o seu caminhar é diferente do ímpio.
Ele pensa de maneira diferente, ele fala de maneira diferente e ele age de maneira diferente. O seu caminho é distinto do caminho porque ele medita na palavra de Deus para que a sua vida seja conduzida por ela. Então aí está a distinção do justo e do ímpio. O justo é aquele que anda de conformidade com a lei de Deus. Ele é perfeito segundo a lei de Deus. Ou seja, ele pensa de maneira santa e justa, ele fala de maneira santa e justa, ele age de maneira santa e justa. Esse é o indivíduo abençoado por Deus. Aquele que é perfeito no seu falar, no seu agir e no seu pensar. Então essa é a primeira distinção. Enquanto que o ímpio, ele é guiado pelo seu coração, ele escarnece as honras do Senhor, e no seu caminhar, ele caminha distante de Deus e da sua lei. O justo pensa, fala e age segundo a lei de Deus. A segunda coisa que o salmista diz a respeito da distinção do justo e do injusto, do justo e do ímpio, é que o justo produz fruto de justiça, por isso ele é aprovado por Deus. Ele produz frutos, ações claras de que ele é perfeito, de que ele é santo, de que ele está de acordo com a vontade de Deus. Vejam, versículo 3: ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Vejam que agora ele vai dizer que este indivíduo justo, que tem prazer, tem satisfação, ama a lei de Deus, para meditar e por ela ser transformado, conduzido, guiado, direcionado, anda segundo a lei de Deus, ele tem prazer, ele tem plena satisfação. Ele vai dizer que por isso ele é comparado a uma árvore. A Bíblia sempre usa esta metáfora para descrever o cristão, para descrever o justo. Ele é comparado a uma árvore que está plantado junto a um rio. A árvore perto de rio pressupõe que esta raiz buscará água e por estar perto desta água, ela sempre estará propícia a permanecer viva e produtiva. Ele diz: o justo, por estar fundamentado na palavra de Deus, por estar enraizado na lei de Deus, ele é um indivíduo frutífero. Primeiro, ele tem vida, ele tem vida em si, pulsando em si, e essa vida produz frutos. A Bíblia diz que o fruto da justiça é a obediência, é o agir de acordo com a palavra de Deus. Ele diz: ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e que sempre está cheio de flor, de folhas, e nunca murcha, nunca seca, e sempre produz fruto. É um indivíduo espiritualmente frutífero, ou seja, há na vida do justo evidências de que ele é um indivíduo aprovado por Deus, porque a sua vida expressa justiça, retidão, obediência, santidade. Por isso ele diz, por isso que ele é próspero. Olha aí, cuja folhagem não murcha, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Outras versões dizem será próspero. A ideia de bem sucedido e próspero é que esse indivíduo age segundo a vontade de Deus. Ser bem sucedido é alcançar o objetivo proposto. O que é sucesso? É alcançar o objetivo proposto. O que é o sucesso estabelecido por Deus para as suas criaturas? É ser obediente ao seu Deus, é viver para a glória do Senhor. Então o indivíduo que está firmado na palavra de Deus, o justo que está fincado na palavra de Deus, na lei de Deus, ele é um indivíduo que tudo que ele faz é aprovado por Deus. A ideia de ser bem sucedido é que todo o seu agir é aprovado. Prosperidade é alcançar o objetivo que Deus traçou para nós, que Deus determinou para nós na sua palavra: ser justo, ser santo. Por isso que a Bíblia diz qual é o objetivo de sermos predestinados. Quando a Bíblia vai para o Novo Testamento, vai dizer assim: Paulo aos Efésios, fomos predestinados, aos Romanos também diz,
fomos predestinados para sermos santos e irrepreensíveis no Senhor. Fomos predestinados para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, o objetivo de Deus é nos tornar santos, justos e perfeitos. Então, quem é esse indivíduo justo? É aquele que, na sua ação, ele expressa um indivíduo que é agradável a Deus, aprovado por Deus. Em tudo que ele faz, ele é aprovado por Deus. O contrário dos ímpios. Os ímpios, por não ter firmeza na palavra de Deus, por não estarem firmados na palavra de Deus, são comparados não a uma árvore, mas um galho seco, uma folha seca, que não tem estabilidade, que não tem vida, está morto. Por isso ele não tem estabilidade, é leve, é sem vida e leve. O vento carrega e leva para qualquer lugar. Não há destino certo, não há propósito certo nessa vida. Ele não tem estabilidade, ele é morto. Por isso então ele vai dizer que o justo é diferente do ímpio, porque o justo agrada a Deus em seu propósito redentor, mas o ímpio não. Mas por último, ele vai mostrar que o justo tem plena comunhão com Deus, por isso ele não teme o dia do juízo. Finalmente, o justo tem plena comunhão com Deus, por isso não teme o juízo, enquanto que o contrário é uma verdade para o ímpio. Vejam os versículos 5 e 6. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse justo que vive segundo a lei de Deus, que é perfeito no seu pensar, no seu agir, que produz frutos de justiça, ou seja, vive uma vida de obediência a Deus, é um indivíduo que já desfruta de comunhão com o Senhor aqui, e no dia do juízo final, no dia da prestação de contas, no dia que Deus recolher toda a humanidade para a prestação de contas, os justos não temerão estar diante do Senhor, porque eles têm consciência de que viveram de maneira agradável a Ele, de que o justo agradou a Deus, já tinha comunhão com Deus porque vivia de maneira aprovada por Ele. Mas no dia do juízo ele não temerá, ele será unido aos demais justos para receber a aprovação de Deus e a recompensa divina de bênção e vida eterna. O justo não teme o dia do juízo, porque ele sabe que Deus o recolherá, o acolherá, o receberá, pois a justiça que dele há é aprovada por Deus. O justo no dia do juízo não temerá, mas o ímpio temerá no dia do juízo. No dia do juízo, primeiro ele ficará separado, haverá distinção clara, os bodes serão separados das ovelhas, os justos serão separados dos ímpios. Isso fica claro ao longo da revelação, que essa distinção ocorrerá, clara na própria posição que será colocada à humanidade. Mas então os justos serão chamados para serem declarados filhos de Deus e herdeiros do Senhor para sempre, enquanto que o ímpio será exposto em sua impiedade. E então a ideia dele não prevalecer é que ele terá que se humilhar diante do Senhor, ele se dobrará diante do Senhor, mas não levantará, enquanto que o justo se curvará diante do Senhor e levantará como um aprovado, como um justo aceitável diante de Deus. Ele será honrado diante do Senhor, porque quem se humilha será exaltado, enquanto que o ímpio se humilhará e ficará prostrado. A ideia de não prevalecer é que quando um inimigo se curva diante do rei, este indivíduo precisa ser morto. Quando um rebelde é forçado a curvar diante do rei, ele está sendo forçado para reconhecer o seu poderio, mas vai receber o seu juízo. A ideia de não prevalecer é que o ímpio não sairá vivo da presença do Senhor, no sentido de que quando ele se curvar pela força do poder de Deus, para reconhecer e declarar que Jesus é Senhor, esta humilhação não servirá para redimi-lo, ele será destruído. Então o ímpio teme o juízo divino e deseja que ele não seja verdadeiro, porque ele sabe
que estará seguro. Mas tem uma pergunta que não quer calar: quem é este justo? Quem é este indivíduo que é perfeito no seu pensar, no seu agir e no seu falar? Quem é este abençoado por Deus que é perfeito segundo a sua lei? Quem é este indivíduo que Deus aprova porque é perfeito, é obediente, tem justiça, retidão, não teme porque ele tem justiça? O juízo de Deus não pode destruí-lo porque ele é perfeito e justo. Quem é este indivíduo? Não somos nós. Não pode ser eu e você. Não pode ser Davi. Porque se você olhar para a vida de Davi, Davi não pode ser este homem perfeito. Davi não pode ser esse indivíduo que nunca errou, nunca pecou, nunca cometeu deslize. Salomão não pode ser este justo perfeito que corrompeu-se diante dos deuses de suas esposas. Este justo não pode ser nenhum personagem bíblico a não ser um. Este justo perfeito que Deus aprova, tem prazer e tem uma justiça aceitável, conquistada pela obediência, não somos nós. O justo do Salmo 1 não é nem eu nem você. Porque quem somos nós de distinção em relação aos ímpios? Onde está a nossa distinção em relação aos ímpios? Nós somos perfeitos? Não. Porque aqui o Salmo descreve perfeição, justiça decorrente de uma obediência perfeita à lei. Onde está este justo? É Jesus Cristo. Este varão perfeito, este justo perfeito, não são os judeus, não é Israel, não são os personagens bíblicos humanos, é Jesus Cristo, somente Ele. Esse justo é Jesus, que tomará forma de homem, virá para ser o perfeito de Deus, o abençoado. Quando João viu Jesus Cristo, ele disse: eis aí, aí está o Cordeiro de Deus, aí está o homem aprovado por Deus. Quando os discípulos viram a glória de Cristo, o Senhor disse: este é meu Filho amado, a Ele ouçam. E quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo de Deus, a voz do Senhor disse: este é meu Filho amado, em quem tenho prazer. Esta palavra tenho prazer é a mesma raiz do bem-aventurado do Salmo 1. Esse é meu bendito, esse é meu aprovado, esse é meu abençoado. Este é o homem com quem eu tenho prazer. Este é o Adão que Adão não foi. Este é o justo, o perfeito, o obediente que Adão não pôde ser. Este justo é Jesus Cristo, que a Bíblia diz que vem para ser a justiça de Deus, obediente, perfeito em todas as coisas, amava a lei de Deus, tinha prazer profundo na lei de Deus, tinha ela em sua mente, em sua boca, em seu agir. Quem é este justo que pensa a lei, fala a lei e age segundo a lei? Jesus Cristo, e somente Ele, que era distinto totalmente dos ímpios, estava no meio deles, mas poderia ser claramente distinguido entre eles, poderia ser claramente separado entre eles. E suas obras eram claras. Quando os judeus disseram: prova-nos que tu és o Messias, ele disse: vocês ainda não perceberam as minhas obras, não viram as minhas obras de justiça, não viram que a minha obra é igual à do meu Pai, que a minha justiça é igual à justiça de Deus. Vocês ainda não perceberam que eu e o Pai somos iguais, porque as minhas obras são iguais às obras do meu Pai? Reivindicando obras de justiça de um justo perfeito. Por isso Jesus, desprezado pelos homens, foi aprovado pelo Pai, o bem-sucedido, que diante do juízo de Deus não temeu, diante da reprovação de Deus não temeu, porque ele foi aprovado, diz o Escritor Sagrado, aprovado por Deus, o justo, o aprovado. O apóstolo Pedro, entendendo isso de maneira clara e extraordinária, disse assim: Cristo, o justo de Deus, aquele que foi aprovado com obras diante dos homens, aprovados com obras de justiça. Esse justo que Deus aprova é Jesus Cristo. E quem somos nós? Nós somos aqueles que devem estar nesse justo,
para ser visto como este justo que aqui é descrito. Para sermos o justo do Salmo 1, precisamos estar em Jesus Cristo. Pela fé em Cristo somos unidos a Ele. Então Deus olha para nós e nos vê como este justo do Salmo 1, não porque alcançamos esta justiça pela nossa obediência, mas pela obediência de Jesus Cristo. Ele nos vê justos, mas ainda caminhamos para viver como justos. Ou seja, em Cristo aprendemos dia após dia a amar a lei de Deus, a servir a Deus, a falar, a pensar, a falar e agir segundo a lei de Deus, não para alcançar perfeição, mas para dizer que já temos em Cristo, que estamos nele, e a obra que ele começou terminará. Nossa obediência agora à lei não é para adquirir, é para mostrar que já temos, é para nos identificar com Cristo, o justo. Então, o meu agir de justo é reflexo, é resultado, é consequência da presença do verdadeiro justo Cristo em mim. Então, o justo do Salmo 1 é todo aquele que está em Jesus Cristo, por causa da justiça de Cristo. Eu não posso me tornar este justo do Salmo 1 sem Jesus. Uma vez unido a Cristo, sem ter feito nada, Deus já me vê assim, aprovado, abençoado. Nós lemos aqui Gálatas 3, onde Paulo diz assim: a bênção que estava prometida por meio de Abraão veio sobre os gentios em Cristo. Nós só podemos ser considerados abençoados estando em Jesus. Agora, as evidências de que estamos em Jesus Cristo é se está sendo produzido em nosso coração prazer pela palavra de Deus, um caminhar que busca pensar, falar e agir segundo a palavra de Deus. Se frutos de justiça de Cristo estão sendo produzidos em nós, se a presença de Cristo, ele disse: eu sou a videira, vós sois os ramos, estando em mim devem produzir frutos. Que fruto é esse? É o fruto da ligação a Cristo, fruto da relação com Cristo, fruto da perfeita relação e comunhão com Jesus como o justo, que justifica, já nos justificou diante de Deus e está nos justificando diante dos homens como quem está sendo transformado dia após dia. Então, diante de Deus nós já somos este justo por causa de Jesus, se somos crentes de verdade, mas diante dos homens Ele está revelando o que nos tornaremos na plenitude e na completude da obra do Senhor. Seremos perfeitos à semelhança do nosso Senhor que em nós habita. Por isso estamos sendo aperfeiçoados, santificados. Então, nós somos os justos em Cristo, que estão sendo justificados, que estão sendo santificados. Então está sendo produzido no nosso coração prazer contínuo na palavra de Deus, está sendo produzido no nosso coração frutos de justiça, e está sendo produzido certeza de comunhão com Deus e de anseio para uma comunhão final no dia que Ele nos chamar para a prestação de contas. Portanto, meus irmãos, esse justo é Jesus, que nos faz, que nos torna justos nele. Se você não está em Jesus Cristo, você não é o justo e não pode ser o justo do Salmo 1. Mas se você é um crente, você já é este justo, pelo menos diante de Deus, diante do olhar de Deus que já conhece todas as coisas. Mas você está se revelando dia após dia que este justo, pelo resultado da obra que o Senhor está realizando em nós. Que o Senhor confirme esta graça em nosso coração, que o Senhor derrame a cada dia dessa justiça de Cristo sobre as nossas vidas, que Ele pois nos abençoe. Amém. Santo Deus, nosso Pai, rogamos a Tua bênção, a aplicação da Tua palavra em nossos corações. Nós te louvamos pela justiça de Cristo, o justo, o perfeito, que estando nele, ó Deus, nós temos o privilégio de receber a imputação dessa justiça, para sermos libertos da condenação, para sermos aprovados, recebidos pelo Senhor, declarados justos por Ti, e sermos santificados no nosso coração, para um dia sermos perfeitos
em Cristo Jesus. Dá-nos a tua graça, em nome do teu Filho amado. Amém. Chamada à consagração. Nesse momento vamos cantar o hino de número 155.